É, meu amigo, e o bicho tá pegando lá pelas bandas do Corinthians, viu? E essa imprensa passa pano, porque assim, claro, tem uma galera aí da imprensa do eixo Rio-São Paulo que passa um pano pro Flamengo, passa um pano pro Corinthians, impressionante. E aí, de vez em quando, pro São Paulo, Botafogo, Vasco, Santos, né, Palmeiras, aí é por temporada, né? Quando o Palmeiras tá bem ganhando tudo, passa pano pro Palmeiras. Quando o Santos está bem ganhando tudo, passa pano pro Santos. Quando é o Vasco, a mesma coisa. Agora, Flamengo e Corinthians, meu amigo, Flamengo e Corinthians é passada de pano sempre. Simplesmente porque são as duas maiores torcidas do Brasil. Isso não é coincidência, né? Então, quanto mais torcedores, mais público. Óbvio. Por exemplo, eu sou um torcedor do Sport. E aqui eu falo do Sport, falo do Bahia, falo de Fortaleza e tal. E o meu canal ainda é um canal pequeno, 60 mil seguidores. E já estou com 2 anos e meio aqui nessa batalha. Não tenha dúvida nenhuma, que se esse canal que eu tenho, a dedicação que eu tenho, 4, 5, 6 vídeos todos os dias, falando dos clubes nordestinos, se fosse um canal do Corinthians, eu corintiano, falando do Corinthians, ou falando do Flamengo, eu flamenguista, cara, eu já teria aí, assim, por baixo, uns 130 mil inscritos. Pode ter certeza. Porque a massa é muito grande, né? Entende? Então, a mídia sabe disso. Então, se existe 2 clubes que passam um pano sempre, é para Corinthians e Flamengo. Pelo menos essa é a minha impressão, tá? Só que, quando o Corinthians ou Flamengo, principalmente assim o Corinthians, né? Quando perdem ou são eliminados ou acontece alguma coisa para um clube que supostamente é menor, aí eles falam as verdades, né? Porque assim, muito possivelmente, talvez tenha aí muito corintiano achando que o Racing é menor que o Corinthians tem a obrigação de passar pelo Racing, mesmo o Corinthians nessa fase ruim que ele está, né? Lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, e só Deus sabe como chegou em fases tão avançadas na Copa do Brasil e na Sul-Americana. O time do Corinthians é ruim, gente. E aí o que é que acontece? Quando cai a máscara, né? Quando a galera sofre o revés, aí o pessoal cai a máscara e o pessoal começa a falar as verdades, né? Neste vídeo, vocês vão ver 2 jornalistas do eixo Rio-São Paulo falando a verdade sobre esse Corinthians que está no Transferban, Corinthians que deve a todo mundo e mesmo assim tem crédito para poder contratar. Traz um Depay pagando 3 milhões de reais por mês. E agora, muito possivelmente sem Copa do Brasil no próximo ano e talvez jogando a Série B. Como é que fica? Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Eu não estou citando aqui o nome dos jornalistas, são 2 que vão falar. E também não vou colocar imagens, vou colocar só áudio para tentar fugir de todas as maneiras dos direitos autorais, tá, gente? Então, você vai ver aí a foto dos caras que estão falando, jornalistas conceituados, respeitados por todos nós, né? Jornalistas que estão diariamente na mídia e falando sobre futebol, principalmente o futebol lá de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? E aí vocês vão ouvir a voz, tal, vão ver foto, vocês vão saber quem são, tá? Agora, os caras vão falar simplesmente a verdade nua e crua desse Corinthians, que deve a todo mundo, mas mesmo assim arruma dinheiro para fazer as coisas. Só Deus sabe como arruma dinheiro para fazer as coisas, né? Agora vão ter que correr atrás para pagar a quem está devendo porque entraram no Transferban. Isso se não aparecerem mais punições por falta de pagamento, né? Vinda da FIFA, né? Porque agora foi a FIFA. Mas aguenta aí. Ouve aí. O Corinthians deixou de faturar. Se ele classificasse para a final, ele ia ganhar 2 milhões de dólares, tá? O equivalente hoje a 11 milhões e 700 mil reais. Se ele conquistasse o título da Sul-Americana, seriam 35 milhões de reais. Para um time como o Corinthians, que está no Transferban, né? O Corinthians agora está no Transferban. A FIFA está proibindo o Corinthians de contratar nas próximas 3 janelas de transferência se o Corinthians não pagar uma multa de 7 milhões que ele tem com o Balbuena. Ou seja, olha a situação do Corinthians. Tem essa multa de 7 milhões com o Balbuena, tem uma dívida agora de 5 milhões e 800 mil reais com o Renato Augusto que ele pede na Justiça. Tem uma dívida de mais de 11 milhões de reais que o Gil pede na Justiça. E além de várias outras, eu estou falando essas agora que vazaram mais recentemente. Corinthians está no Transferban,
e não pode contratar nas próximas 3 janelas. Olha a fase do Corinthians. Eu passei aqui por alto, mas não dá pra gente ignorar esse assunto do transfer ban do Corinthians. Porque sempre quando a gente critica, né, aqui o Corinthians, inclusive lá quando eu estava em Itaquera, torcedor, às vezes vocês criticam muito, eu falei na cara deles, inclusive. Falei, se tiver que criticar, eu vou criticar. Porque tem que criticar quando a coisa tá preta, quando a coisa tá ruim, né? Tá ruim a coisa. Tem que criticar. Gente, transfer ban pro Corinthians. Olha que ponto chegou a FIFA proibindo o Corinthians de contratar nas próximas 3 janelas por causa da dívida com o Balbuena. E só pode piorar, porque daqui a pouco vai chegar na FIFA também essa dívida com o Renato Augusto, daqui a pouco vai chegar a dívida com o Gil, que eles entraram recentemente, e aí o clube passa um papelão como esse. Tudo bem, nem vai precisar contratar, porque já contratou muito agora, né? O Corinthians vai precisar uma hora segurar, apesar de não parecer, né, que vai segurar pela crise que vive. Agora, olha onde chegou essa crise do Corinthians, Bruno. Da FIFA impor uma punição e agora o Corinthians tem que pagar 7 milhões pro Balbuena, senão vai ficar sem contratar aí por 3 janelas de transferência, ou seja, mais de um ano sem contratar. E essa é uma primeira punição. Se não pagar, pode piorar, pode perder ponto. Mas isso não vai acontecer. Eles vão derrubar esse transfer ban. Ontem mesmo eu ouvi uma entrevista do diretor jurídico falando que entraram já em contato com os advogados do Balbuena para acertar um acordo. Eles vão pagar, só que o que o transfer ban vai fazer? Com que esse assunto seja prioritário. Talvez esse assunto estivesse lá no final da gaveta. Beleza, depois a gente vê isso aqui. Mas como tem um transfer ban, eles vão ter que antecipar e de algum jeito eles vão pagar e vão derrubar. Mas vão aparecer outros casos que talvez a atual diretoria nem saiba, não lembre, porque são casos que vêm de antes. Assim, quem contratou o Balbuena foi o Duílio Monteiro Alves, em 2022, nessa segunda passagem dele. E ficou a dívida aí, ele foi na FIFA e a FIFA coloca sanções até que o clube pague, então eles devem pagar o Balbuena, vão tratar isso como prioridade, mas outras coisas aparecerão. O problema, essa atual diretoria realmente herdou uma coisa muito pesada, muito ruim. O Corinthians estava numa situação péssima financeira, eles já pegaram assim. Mas o que preocupa é que eu nunca vi assim um sinal, mesmo que seja um sinal pequeno, que essa atual diretoria pode fazer uma reconstrução no Corinthians. Nada, desde a campanha. Então eu não imagino que o Corinthians vai começar a sair desse buraco nessa gestão, que tem mais 2 anos. Eles já pegaram assim, mas não mostram, nunca mostrou nenhuma capacidade de fazer algo fora, diferente, ou algo realmente para começar a reestruturar o Corinthians. Então é muito preocupante, é muito complicada a situação do Corinthians. O Santos, que está na Série B, teve vários transfers ban, enfim. Teve do Cueva, teve do técnico Fabian Bustos, teve de mais gente, que agora não estou lembrando todos, mas o Santos teve uns 4, 5 aí nos últimos anos. Aí ele vai lá, paga, vem outro. Só que a situação financeira do clube é muito difícil. Então não é por acaso que o Santos foi parar na Série B e não é por acaso que o Corinthians corre esse risco. Isso é feito ao longo do tempo. A gestão, ela te coloca em condição de brigar por título ou de rebaixamento, falando dos 2 extremos. Aí se você vai ganhar um título ou não, aí tem detalhes do campo, dos jogadores, do treinador, do dia a dia, da diretoria de futebol mais especificamente, mas a gestão toda é quem te coloca, esse time vai brigar por título, esse time vai brigar contra rebaixamento. Quem colocou o Corinthians aí não foi o Ramon, os jogadores ou o Antônio Oliveira, foi a diretoria, não só essa, as outras anteriores também. E agora vai ter que remar para sair do buraco. O atual momento do Corinthians só permite máximo de meio de tabela se der tudo certo no futebol. É impressionante, pessoal. Impressionante. E mesmo assim o Corinthians ainda consegue crédito para trazer jogadores como o Memphis Depay. Cara, é algo realmente impressionante. Agora eu vou dizer mais, viu? Por muito menos a galera pediu aí ao Bahia, né, no caso, fair play financeiro, né? Porque o Bahia estava contratando todo mundo e tal, com dinheiro do Grupo City, que é o dono do futebol do Bahia agora, e por muito menos, não, fair play financeiro, não sei o quê, porque o Bahia tá, os caras com medo que o Bahia engula o mercado, né?
E aí o Corinthians devendo a todo mundo, ninguém diz nada. O pessoal só fala, só cita, porque agora o Corinthians caiu do penhasco, né? Tá lá embaixo na lama. Aí o pessoal meio que cita, parece que cita com raiva, do tipo, a gente agora vai falar os podres, porque vocês realmente não estão ajudando. Só assim, né, gente? Parece que a galera tá desabafando pela fase do Corinthians. É realmente impressionante. Mas tem quem passe pano, viu? Deixa like, se inscreve no canal. Eu daqui, só dou risada.